reconhecer. Bom, a Revolução de 30, né, ela foi uma espécie de insurreição militar misturada com um golpe militar. Em outubro de 1930, foi isso que prevaleceu. A insurreição militar do Rio Grande do Sul, né, porque o pessoal oculta isso, mas os gaúchos, eles fizeram um levante armado de todas as forças militares que havia no Rio Grande do Sul. Né? Força pública, forças armadas, etc, etc. Se rebelaram contra o regime e vieram para o Rio de Janeiro. À medida que a situação ficava cada vez pior, né, os militares que estavam no Rio de Janeiro, que eram todos militares da República Velha, deram um golpe militar e derrubaram o governo. Assumiram o governo e depois entregaram o governo para os gaúchos porque eles perceberam que eles não teriam condição de se manter lá. Fizeram um pacto. E os gaúchos aceitaram esse pacto porque eles, como sendo uma força oligárquica, meio burguesa, meio oligárquica, eles tinham medo do povo. No primeiro momento da Revolução de 30, o povo começou a sair à rua. Né? O povo não foi o motor da Revolução naquele momento, mas esse golpe de Estado colocou em marcha uma revolução, tanto o regime tinha caído de podre. Né? Aí, à medida que vai se estabelecendo esse governo provisório, o povo ataca delegacias, né, ataca a polícia, sai na rua. Quer dizer, começa um processo revolucionário que vai dominar o país até 1945, até 1937, quando é estabelecido o Estado Novo. Então, quer dizer, era uma revolução, só que ela não vinha na ordem certa. Então o cara fala, mas será que eu posso falar que é um carro, porque me entregaram só os 4 pneus, depois me entregaram o chassi, não tem banco ainda, né? Precisa ter precisa montar um pouco o quebra-cabeça para ver o que está acontecendo, né? Ver se tem todas as partes. No ápice da Revolução de 1930, nós temos aí o desenvolvimento do movimento operário, que é muito grande, greves, etc. e tal. E, inclusive, a burguesia brasileira, não é que ela ficou com medo da classe operária. Não ficou com medo. Ela ficou absolutamente apavorada. Aí o que acontece? Em 1932, eles tiram do bolso do colete um grupo lá, chefiado por um intelectual de segunda categoria, que era o Plínio Salgado, e eles criam, em pouquíssimo tempo, um gigantesco partido fascista. Por que eles fizeram isso daí? Para brincar de fascismo? Não. Porque eles estavam com medo da classe operária. Só que aí eles não contavam com a astúcia do partido do stalinismo. Né? Quando o negócio estava evoluindo para uma crise cada vez maior, os stalinistas, que eram os cabeças de bagre sem fim, decidiram fazer uma revolução por conta própria, que é o Levante de 35, totalmente sem preparação. Né? Aí o Getúlio Vargas, que não era bobo, né? O Getúlio Vargas a gente pode falar qualquer coisa, menos que ele fosse trouxa. Aproveitou a oportunidade e acabou com o movimento operário. Em menos de um mês foram presas 5.000 pessoas, naquela época, 1935. Eles prenderam comunistas, socialistas, trotskistas, anarquistas, sindicalistas sem partido, tudo que era de esquerda eles prenderam. Eles acabaram com o movimento operário. Né? E o stalinismo deu a oportunidade para eles de bandeja. A maioria dos historiadores brasileiros não vê essas coisas porque não trabalha com uma concepção marxista. Mas aí nós temos isso daqui, o que é? É a típica revolução
burguesa e proletária ao mesmo tempo dos países atrasados. O único grupo que via as coisas com maior clareza eram os trotskistas. Trotsky estava vivo naquela época. Os dirigentes do trotskismo brasileiro eram todas pessoas assim de primeiro plano. Né? Não era gente besta, não. Era gente muito bem equilibrada. Eles tiraram um programa, eles analisaram, mas o resto do país ficou a ver navios. Eu vi uma coisa curiosa, né, só para encerrar essa pergunta, eu vi um comentário de uma organização que se diz trotskista, que fala assim, as atas ou os documentos dos trotskistas, dos primeiros trotskistas, mostram que eles eram um partido muito ativo, quer dizer, veja que bons rapazes, eles eram muito ativos e tal. Não, eles eram intelectualmente umas 20 mil vezes superiores a qualquer dos trotskistas, dos grupos que se dizem trotskistas por aí. Né? Sem falar que a ligação deles com a classe operária era infinitamente maior, né? Então, a princípio deu tempo aí das